Bom dia, pessoal. Como estão? Espero encontrar todo mundo muito bem. Hoje eu convido vocês a refletir um pouquinho comigo sobre um assunto que me chama a atenção já há um bom tempo. Eu convido vocês a falar sobre ensino e educação. Não é para falar da qualidade do ensino, da qualidade da educação, quais são as melhorias que devem existir, não. Eu queria falar com vocês se essas duas palavras elas são usadas no nosso dia a dia corretamente, se elas são sinônimo, se elas são opostas, se elas se complementam. Vamos lá. Para começar a gente falar sobre ensino e educação, vamos analisar a seguinte frase. E é uma frase que eu tenho certeza que vocês já ouviram milhares de vezes. Eu já ouvi muitas, em conversas com amigos, na televisão, políticos falando muito nisso. Em entrevistas, essa frase, então, ela é muito comum. Vamos lá. A frase que eu quero ler aqui para vocês é a seguinte: o problema do Brasil é a educação. Vocês já ouviram isso, né? Muitas vezes. Eu tenho uma dúvida quanto a isso, quando eu ouço alguém falar sobre o problema do Brasil é a educação. Que tipo de educação? É educação escolar? É a qualidade do ensino no Brasil, desde o primário até as universidades? Envolve o quê? O espaço físico, a qualidade dos professores, é isso? A capacidade didática? Qual é o problema? É a falta de escolas? Alguma qualidade, alguma coisa que deixa a desejar nas universidades, é isso? Ou, quando se diz essa palavra, está se referindo a ensino. E aí? É a mesma coisa? Pode-se dizer o problema do Brasil é o ensino? Sim ou não? O que vocês acham? Será que eles estão falando, quando eles falam educação, eles estão falando da educação que a gente recebe em casa, dos nossos pais, dos nossos genitores, de quem nos ensina de criança até a fase adulta, né? As pessoas que a gente costuma copiar, replicar o que eles nos dizem? Será que é esse tipo de educação que não está dando certo? Essa educação social que você recebe para poder conviver em sociedade, né? Para você ser uma pessoa civilizada, saber se comunicar, respeitar. Será que é isso que eles estão falando? Que eles querem dizer quando falam tanto essa frase? Eu tenho a impressão, às vezes, que essa frase é dita tão solta que até parece, às vezes, fora do contexto do que está sendo perguntado, do que está sendo abordado. Eu já tive até a impressão que quem fala essa frase, muitas vezes, nunca refletiu sobre ela. Que se você perguntar, ok, o que essa frase significa para você? Às vezes a pessoa não terá o que dizer, porque sequer refletiu sobre isso. Principalmente quando a gente ouve isso durante campanha política. Não sei, é uma impressão que eu tenho do que eu vi e vivi, né? Então eu fui procurar conceitos da palavra ensino e conceitos da palavra educação. Eu vou ler alguns aqui para vocês rapidinho. O ensino é uma forma sistemática de transmissão de conhecimentos utilizadas pelos humanos para instruir e educar seus semelhantes, geralmente em locais conhecidos como escola. Então, essa definição aqui, ela remete ao ensino escolar. O ensino pode ser praticado de diversas formas. As principais são o ensino formal, informal e não formal. Bom, educação. Educação, ato ou processo de educar, aplicação dos métodos próprios para assegurar a formação e o desenvolvimento físico, intelectual e moral de um ser humano. Educação é a prática social que visa o desenvolvimento do ser humano, de sua potencialidade, habilidade e competência. A educação, portanto,
não se restringe à escola. Então, a educação não se restringe à escola, é mais amplo, né? O que eu entendi. A educação é um direito de todos e visa o pleno desenvolvimento por meio de processo de ensino e aprendizagem. Ok. Essas definições aqui não me ajudaram muito. Uma hora eu tenho a impressão que as duas palavras se aproximam tanto que quase se igualam. Em outro momento eu acho que elas ficam bem longe uma da outra. O que vocês pensam a respeito do ensino e da educação? Vocês pensam que quando alguém fala aquela frase ali que eu disse para vocês, ela sabe do que ela está falando? Qual é a educação que falta no Brasil? Ou que não está dentro do esperado? Que não cumpre o dever? Se a gente pensar, agora eu chamo vocês para pensar um pouquinho sobre um e outro. Sobre a educação que a gente recebe em casa, que forma o ser humano, que forma o cidadão. E quanto à educação escolar, que na minha visão, eu vejo como ensino, eu não vejo como educação. Para mim, particularmente, o que você aprende na escola é um ensino, o ensino escolar. Tá? Você vai para a escola para você aprender a ler, escrever, né? Para você aprender história, geografia, matemática. Esse tipo de ensino, esse tipo de aprendizado é o que você busca quando você vai até a escola, quando você matricula o seu filho numa escola. E também isso se estende para outras fases da vida até a vida adulta. Quando você ingressa numa universidade, aquela profissão que você escolheu, as habilidades, o aperfeiçoamento, os conhecimentos necessários para você poder utilizar, aplicar, é o que você busca na universidade, não é isso? É o que você busca ser ensinado sobre aquilo. Né? Se você quer ser um médico veterinário, você vai para a universidade e você busca lá ensinamentos médicos de como você cuidar da saúde, prevenir riscos à saúde dos animais. Para mim é isso. A educação, para mim, a minha visão, a educação é o que você recebe em casa, é o que você ouve e é o que você enxerga de exemplo, né? Porque eu acredito que o que você ouve não tem tanto impacto quanto o teu visual, né? Que você grava aquelas imagens. Porque, eu não sei vocês, mas eu tenho acontecimentos da minha infância que eu guardo muito a imagem, até o movimento das pessoas que estavam naquela imagem. Nem sempre as frases. Interessante isso, né? Então vamos lá. A educação, eu acredito que seja o que você recebe em casa. E o ensino é o que você recebe na escola. Então será que principalmente os políticos, que a gente ouve tanto falar essa frase de impacto, que no Brasil o problema é a educação, eles devem estar se referindo ao ensino, a qualidade do ensino nas escolas, né? Ou a falta desse ensino, a falta de escolas, a falta de professores bem qualificados em algumas situações, bem treinados. Deve ser isso que eles queiram falar. Eu queria conversar com vocês para me estender só um pouquinho mais sobre a educação dos nossos filhos, dos pequenos, né? Das crianças, sobrinhos, afilhados, filhos de amigos, para você que é professor ou professora dos seus alunos. Sabe o que eu estava analisando, minha gente, com essas duas questões, essas duas palavras, dessas definições aí também? Vem junto, não tem como separar. O problema que eles tanto dizem que tem no Brasil, que eles tanto repetem, atribuído à educação, a gente pode trazer um pouquinho para a educação que o filho recebe em casa. O filho, o sobrinho, como eu falei, né? O afilhado. Porque esse problema também pode estar relacionado à formação do caráter dessas crianças. Vamos esquecer um pouco o colégio, a escola, o ensino de matemática, de português, de geografia, de história. Não. Vamos ver qual é a contribuição negativa que a educação em casa pode trazer para uma sociedade a ponto de ser um problema no desenvolvimento de um país, né? Tem algumas coisas que eu também analiso muito e eu quero compartilhar com vocês, que eu acho que são algumas
frases, atitudes que a gente vai repetindo de pai para filho. E a gente também faz igual aquele político que falou aquela frase ali, a gente não para analisar por falta de tempo, eu acredito, ou porque você não acha relevante, né? Não para pensar. Tem uma frase que eu queria comentar aqui com vocês também, que eu acho que é pouco analisada, a gente não dá muita importância, e isso pode fazer uma diferença muito grande na construção do caráter daquele cidadão, daquele ser humano. Que é a seguinte frase, olha que frase boba, vocês também já devem ter ouvido muitas vezes. O que é achado não é roubado. Vocês já ouviram essa frase? Certamente vocês já ouviram. Vocês já pararam para analisar que quando você fala isso para uma criança, você está mentindo? Porque tudo que você encontra é de alguém. Tudo que você encontra é de alguém. Se você encontrar um caderno, um lápis ou um celular, tudo isso foi comprado por alguém. Alguém pagou, alguém teve um custo para adquirir aquele produto, aquele objeto. Vocês já pararam para ver isso? Então não importa se é achado. Se é achado, ele é de alguém, você tem que devolver, você tem que procurar o dono, você tem que ter um lugar no teu país, na tua cidade, onde você possa entregar aquele objeto e alguém que tenha perdido possa ir procurá-lo. Vocês já pensaram sobre isso? Eu não sei se tem. Na minha época, no meu tempo, tinha no colégio a salinha dos achados e perdidos. Será que isso tem hoje em dia? Eu acho que não tem mais. E é uma coisa tão importante que deveriam implementar nas escolas. Será que isso não vai melhorar também a educação, que eles falam que é um problema? Pode ser que sim, né? Então, frases como essa, minha gente, eu falo isso para vocês porque eu reflito e eu também mudei, eu não uso mais essa frase dentro de casa. Porque se você ficar com o que você achou, você tá de uma forma assim, subtraindo o que não é teu. É um furto. Vamos refletir sobre isso? As frases que a gente diz para as crianças, o comportamento na frente das crianças, para que a gente contribua com a nossa educação somada ao ensino do colégio, para que o país mude, para que o mundo mude, para que as coisas fiquem mais redondas, mais certas, mais claras. Eu fui procurar também, tudo partindo dessas duas definições, eu fui procurar, pensando em comportamento decorrente da criação que você teve quando você era pequeno, eu fui procurar os princípios. Quais são os princípios que você deve apresentar para uma criança para ela se tornar um adulto decente? Para ela se tornar um adulto capaz de conviver de forma civilizada em sociedade. Aí, minha gente, eu tomei um susto. Porque quando eu fui fazer essa busca, eu encontrei direitos das crianças. Mas eu não estou falando sobre os direitos das crianças, não. Eu estou falando sobre os princípios para você criar um bom cidadão. E o que eu encontrei, eu devo estar muito desatualizada, eu nasci há muitos séculos atrás, porque o que eu encontrei não tem nada a ver com o que os meus pais me ensinaram. Nada a ver. São palavras muito diferentes, parece que o que eles estão falando ali são os direitos, parece o empoderamento da criança, não é isso. É a educação que você dá em casa, quais são os princípios. É bom a gente ler alguma coisa a respeito, nós, pais, mães, padrinhos, tios, tias, avós, para que a nossa memória seja mais atual, né? Porque a atualidade, você ficar melhor, você acrescentar conhecimento para ver o melhoramento, sempre é bem-vindo. Mas eu acredito que tudo isso baseado em princípios. A gente não pode confundir princípios com evolução tecnológica. Isso não se confunde. Vamos ser atuais, mas vamos pensar nos princípios. É assim que eu vejo, tá, minha gente? Vocês podem ver diferente, pode ser. Aí, quando eu fiz essa procura, eu encontrei uma página aqui na internet, uma página que eu achei legal, que essa sim me fez lembrar da educação que eu recebi. Aqui fala princípios do caráter, olha que legal para ler para a criança. Princípios da semeadura e da colheita. Gente, isso é de suma importância para uma criança ouvir, para ela saber dos atos que ela praticar terão consequências sim.
né? Isso é bacana. Princípios da soberania também é legal. Princípio da aliança. O que mais que tem aqui? Princípio da individualidade. Então, assim, ó, esses aqui, eu não vou ler um a um para vocês, senão vai ficar mais extenso ainda essa nossa reflexão. Mas foi muito parecido com o que eu vi quando eu era criança. Então, que tal, pessoal, a gente começar a replicar o que nós ouvimos de bom na formação do caráter dos nossos pais para as crianças de hoje? Para que a gente possa colaborar na mudança ou até na eliminação dessa frase, desse problema que eles atribuem à educação, que é um problema do Brasil. Pode até essa frase ter um fundo de verdade, mas ela não é tudo. Não é tudo. Agora, a educação, ela aparece na nossa vida em 2 momentos, segundo essa frase. A educação que você recebe em casa e a educação que você recebe na escola. Na escola é a tua aprendizagem, né, diferente do conteúdo que você aprende em casa. Em casa, por mais que seus pais se dediquem a fazer os deveres, a tarefa de vocês de matemática, português, não é a mesma qualidade, claro que não, daquela que você recebe da professora que tem didática, que estudou, se preparou para isso. Não. E também você não pode querer que aquela professora eduque os teus filhos conforme os teus princípios. E ela nem deve, porque isso é uma coisa muito particular de cada família, né? Ela pode exigir um comportamento bom na sala de aula, que a gente chama de educação. Vocês viram como a educação é usada tantas vezes, ainda mais quando a gente fala das crianças, e muitas vezes a gente não para refletir o que é a educação. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado dessa reflexão. Vocês comentem o que vocês acharam, que vocês concordam ou discordam. Vamos refletir. Esse momento é de reflexão. Eu gosto de ler, de ouvir o que vocês estão pensando a respeito, se vocês gostaram do assunto, se foi bacana esses minutos que a gente passou junto. Se você gostou, curte, por favor. E também se inscreva nesse canal. Você que está ouvindo, se inscreva, não custa nada, é rapidinho. Tá bom, pessoal? Um abraço, até o próximo encontro.